A gente, na verdade, pauta um tema, mas esse tema vai ser também problematizado, certamente, e aí isso vai se tornar uma questão. A gente resolveu ir por esse Cidades e Utopias em Tempos de Grossura, e aí fazendo um pouco essa brincadeira, entre aspas, né, um jogo mesmo, com esse termo que a Lina usa, em tempos de grossura, design no impasse e tal, se referindo ali à década de 60, e aí como que a gente pode trabalhar esse contexto contemporâneo que a gente está vivendo, discutindo um termo que também é caro a Margarete, que é utopia, né? Então, como que cidades e utopias nesses tempos mais sombrios, como que a gente pode colocar isso em discussão. E aí, claro, isso se relaciona com a disciplina. A gente estava na década de 60, a gente trabalhou um pouco mais em 68, as distopias, a gente começou um pouco pelas distopias tecnológicas desse momento. Então, acho que também tem um gancho aí para os alunos mesmo, que é mais nessa direção. Mas aí a gente agradece muito, agradeço o Dilton, que ajudou muito a fazer a arte, que ficou linda. Em cima da hora, do jeito que nos foi possível, e que agradeço muito, ficou bastante provocativa, e agradeço a presença de todo mundo que está aí colando, além da disciplina, e peço desculpas, né, a gente está aí dentro da possibilidade. Eu acho que se a gente conseguir talvez mais puffs ao longo, a gente vai trazendo, mas é isso, né? A ideia é que seja no pórtico, para que também tenha essa possibilidade de adesão à medida que as pessoas forem passando e se interessando, para pautar esse momento histórico também. Muito obrigada, Marga. Júnia, eu que começo agradecendo mais uma vez a gentileza do convite, né? Da atenção, da delicadeza, né? Utopias em tempos de grossura, né? Desde segunda-feira eu decidi que agora eu vou tentar ser o mais educada ainda possível. Sempre que possível falar, por favor, com licença, contar até 1000. Acho que às vezes a gente vai esquecendo, né? Então, muito obrigada, fiquei contente. Fiquei hesitando porque realmente não preparei nada, né? Mas também, já há muito tempo, eu acho que a gente não precisa preparar ou por outra. A gente tem que se preparar, como a gente vai discutir daqui a pouco, sempre. Então, a gente tem que estar em estado de quase que de vigília permanente sobre as coisas. Então, as coisas são o que elas são e ponto, né? E aí, quando o Júnior convidou, eu fiquei pensando, como ela disse, eu tenho essa amizade com a Paola já há muitos anos e colaboramos muito, mas agora já não é só com a Paola, estou vendo tantos outros que já foram nossos alunos, né, Edu? Que eu sei que são professores de vocês aqui por todo lado. Então, isso aqui já é uma colaboração que também não é uma colaboração assim, uma colaboração geracional. E eu pensei, talvez vocês que estão trabalhando nos anos 60 vão me dar mais insumos do que eu vá trazer para vocês nesse momento, porque minha cabeça não estava nos anos 60, tá? Mas a primeira coisa que eu queria problematizar, Júnior, porque você sabe que para mim me convidou para falar, eu falo. O primeiro problema que eu vejo, que a gente tem que refletir, é sobre esses títulos das nossas disciplinas. É lógico que isso é uma luta que às vezes demora 20 anos. Até hoje, eu inventei o nome da disciplina História e Teorias do Urbanismo, né? A História das Teorias do Urbanismo, justamente para lutar contra História e Teoria do Urbanismo. E na minha própria universidade isso não colou, entendeu? E eu vejo em outras universidades isso acontecendo, o título, e lá no fundão, lá na UFRJ, a gente continua falando História e Teorias do Urbanismo. Não sei se vocês entendem o que isso significa de problema, tá? Mas quando a Júnia me convidou e eu li mais ou menos o que seria ontem, falei, meu Deus, aqui a gente tem um problema de novo. Por quê? História contemporânea. Aí eu fiquei pensando,
será que existe alguma possibilidade da história não ser contemporânea? Entendeu? O que significa esse adjetivo? História contemporânea, história medieval, história clássica, né? Clássica a gente até poderia discutir um pouco mais, né, Edu? Mas história contemporânea, eu fiquei pensando, essas adjetivações, né? A gente tem não só criado muitas palavras novas, como a gente tem adjetivado muito. E nesse momento e eu acho que isso faz parte, agora fazer um outro parênteses, isso faz parte, essas questões que parecem bobas, pensar sobre adjetivos, adjetivações, pensar sobre os tempos verbais que a gente usa quando escreve, pensar sobre questões que parecem o uso dos sujeitos, né? Parecem coisas menores, não são questões menores, são questões de posição. E sobretudo em um momento como a gente está vivendo agora, que é um momento de grande perplexidade. Não sei se para vocês, eu quero agradecer a Bahia pelos votos nesse último domingo, né? Mas eu venho de 2 estados da federação que eu fiquei arrasada, né? O Rio de Janeiro e Mato Grosso, né? Eu nasci num estado em que eu fui criada onde nem brincar de pescar podia brincar. Porque pegar o peixe com o anzol e depois tirar o anzol já era ferir o peixe. Ou vai pescar porque vai comer, isso se eu já 5, 6, 7, 8 anos, vai pescar, vai comer. Se você pescar um bagre, come um bagre. Se pescar um pacu, que é um peixe mais nobre, você come um pacu. Se pescar uma piranha, vai comer uma piranha. Não importa. Se pescar, vai comer. Ligado, portanto, a uma questão de sobrevivência, né, para um discurso hoje de armamento, está correndo uma petição aí no Senado que eu não conseguia assinar, vocês correu aqui na Bahia isso também? O Senado Federal abriu agora uma discussão, está tendo um plebiscito aí que você vota, para se vai revogar ou não a lei do desarmamento. Eu tentei entrar hoje de manhã para assinar, tem 400 mil dizendo que ela tem que ser revogada e tem 200 mil que acham que não, que seria a minha posição. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, não são pequenas coisas isso, e são nesses tempos de crise, justamente, como a gente vai viver, está vivendo já, mas está vivendo profundamente agora, que é o tempo da gente, então, recuar e pensar nessas coisas muito banais, né? Porque para quem interessa ensinar a história como uma questão morta. Se eu estou falando que a história é contemporânea, estou dando uma disciplina, a da Júnia. Essa é a história contemporânea. Mas a outra história, isso é uma história morta. Não preciso estudar a história, a outra história, é uma história morta, né? A quem interessa essa visão do passado? O que ela recobre, essa visão do passado? Esse modo de entender o passado? Então, contemporâneo é só porque fala dos anos 60 para cá? Como é que a gente interpreta tudo isso? Então, essa adjetivação que está presente, essa adjetivação faz parte da desqualificação da reflexão sobre o passado, que vem acontecendo nas nossas universidades ao longo desses últimos 30 anos. E aí eu agradeço mais uma vez não só o convite da Júnia, mas talvez por conta da disciplina chamar História Contemporânea e por conta de vocês serem obrigados aí a assinar a presença, né? Eu tenho bastante alunos hoje aqui, porque às vezes no meu próprio programa de pós-graduação é quase uma guerra ter alguém que queira fazer uma reflexão sobre o passado. Entender como é que eu penso o passado. O passado é morto? O passado é vivo? O passado é alguma coisa que quando eu quero eu uso como uma referência? O passado é o quê? Para cada um de vocês, né? E portanto, o que seria o contemporâneo?
Então a gente poderia ficar horas já discutindo desse conceito, né? Que atrapalha a nossa reflexão, sobretudo naquilo que é mais, que poderia ser mais potente, que é a possibilidade justamente da gente advogar uma história viva, uma história que é sempre presente, ela está ali, né? Uma história não como o culto de ruínas mortas, mas entender a atualização permanente que a gente faz do que a gente quer esquecer e do que aquilo que é preciso que não se esqueça, ou que a gente acha que é preciso que não se esqueça, né? A história é esse desafio colocado ao nosso procedimento mnemônico, né? Rememoração, o que é importante, sobre o que é importante falar. Então, eu fico aflita com essa história, igual fico aflita com a história. Porque sabe o que acontece também? Aí vocês fazem a disciplina de história. Aqui tem história medieval, tem barroco. Em 4 semestres, em 4 meses. Em um semestre, em 4 meses, Lá no fundão tem, só que chega só até o Renascimento. A gente tem que dar 5.000 anos em 4 meses. E aí houve uma época que eu dava para acelerar, e como eu sabia menos, eu dava Mesopotâmia bem rápido. Eu demorava em Grécia e Roma um mês, depois eu demorava na Idade Média mais um mês. E aí os alunos fizeram um abaixo-assinado porque eu não estava dando Mesopotâmia. Obrigada. O diretor da escola vai reclamar de mim. Mas a quem interessa justamente essa história morta? Vamos voltar a esse ponto, que é o ponto mais importante. Porque interessa a história morta justamente porque despolitiza, desimplica cada um de nós sobre aquilo que a gente rememora e sobre aquilo que a gente esquece. Desimplica, não tem implicação, não tem responsabilidade, não tem um ato de escolha, não tem um ato de julgamento. Isso por um lado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sabe o que é pior? Já que vocês assim são 5.000 anos só em 4 semestres, talvez seja menos. Mas lá no caso do Rio, a gente pega livros assim como Lamas ou como Benévola. Vocês leem esses livros? Então. Aí pega esses livros e estudam a cidade medieval. Aí aprende que a cidade medieval é a catedral, o mercado e a muralha, tá? E aí vocês são capazes de olhar Heidelberg, são capazes de olhar Reims, ou são capazes de olhar Bolonha ou Lucca. E aqui no Brasil não tem o que mostrar, né? Então aí a gente vai achar que nossa história começa só sei lá quando, isso é outro problema, né? Mas aí vocês têm uma visão de história por ícones, icônica, tá? E acha que vendo o ícone você sabe o que é a história daquela sociedade, daquela cultura, tá? Isso coloca um problema gravíssimo. E vocês já vão ver que isso tem a ver com a nossa crise e talvez com a tristeza. Não sei quantos de vocês aqui votaram agora no último domingo também, como eu. Pode ser que tenha alguém que tenha votado diferente, mas eu votei no PT. Não sei se deveria falar isso publicamente, mas estou aqui até com bottom. Muitos de nós está tristíssimo, né? E eu acho que nossa tristeza vem de um componente, vamos ver se eu consigo explicar.